Nesta sexta-feira vamos abrir a Bíblia pela última vez nesta semana e queremos muito que ela fale ao nosso coração. Por isso, se está com algum tempo e pode estar connosco abrindo a sua Bíblia, convido então a pegar nas Sagradas Escrituras, porque hoje vamos ler duas passagens, uma de Pedro e outra de João, escrita em Apocalipse. Vamos abrir a Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 5, para lermos o versículo 8. O versículo 8 do capítulo 5, 1 de Pedro, diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A outra passagem que quero ler consigo encontra-se no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 12. Nós encontramos neste capítulo, no versículo 9, as seguintes palavras: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Pedro, de que modo estes dois textos que acabamos de ler, um de Pedro, outro de João, nos permitem compreender até que ponto a questão do sofrimento, visto que nós temos que olhar para estas passagens e para esta questão do sofrimento na vida dos crentes e mesmo na sua origem, não é? Sim, eu acho que a questão da origem é o ponto-chave desses textos que leste, daquilo que o apóstolo Pedro nos ajuda a perceber e que o texto de Apocalipse, de uma forma muito clara, nos dá a revelação. A resposta talvez mais breve e direta a isto é de que nós sofremos porque estamos no meio de um grande conflito. Este conflito, ele é real, não é uma metáfora, não é uma ilustração, tal como o Apocalipse nos revela, ele é real há muito tempo, entre Cristo e Satanás, um dos seres que ele criou e que na liberdade com que Deus criou os seus seres teve a possibilidade de se rebelar contra ele. Portanto, a natureza deste conflito ajuda-nos a compreender a origem do sofrimento. Quer dizer que o sofrimento que nós conhecemos nesta terra, ele pode ter diferentes origens à escala humana. Pode haver pessoas que passam fome porque têm políticos que, em vez de governar, desgovernam. Pode haver pessoas que sofrem violência porque as pessoas que têm mais força que elas são, enfim, estão cheias de um espírito mau. Avassalador. Enfim, os sofrimentos que passamos, eles podem ter diversas origens. Eu posso até ser atropelado e até morrer porque um carro está a ser conduzido por um homem ou uma mulher alcoólicos e naquele momento estão cheios de álcool, não têm os seus reflexos e vêm sobre mim. Portanto, tudo isto são exemplos a diferentes escalas de males, sofrimentos que têm uma origem específica à escala humana. Mas o que a Bíblia nos ensina, podemos mesmo dizer que esta a questão não é ser a maior de todas as verdades. Esta é a verdade que permite compreender e dar sentido à realidade que nós conhecemos, é de que há uma origem superior a tudo isto que nós conhecemos, a todas as experiências que fazemos. Essa origem tem precisamente a ver com a intencionalidade de Satanás, o inimigo de Deus, e que ele está ativo nesta terra e, portanto, a influência que ele tem exercido, não é apenas a que exerce agora, é que tem exercido ao longo de milénios de história, tem permitido que o mundo esteja numa espiral de decadência, no fundo. Quer isto dizer que nós estamos sempre em perigo? Sem dúvida, nós estamos sempre em perigo. Esse perigo não nos coloca numa situação de precisarmos de ter medo. De desespero. Nem de desespero, porque ao nível do grande conflito, e por isso temos que sempre referir-nos a este nível, porque nós vivemos a um nível, mas este conflito é cósmico e universal. Portanto, ele passa-se a um nível acima de nós, embora nos influencie. A esse nível a vitória está completamente assegurada. Mas para isso precisamos de ser sóbrios e vigiar. É isso. Por isso é que o apóstolo agora, ao nosso nível humano, nos dá, claro, o desafio de termos opções de vida, fazermos escolhas e até exercermos um estilo de vida que nos permita estarmos capacitados para, por um lado, vencer e resistir melhor a esse sofrimento. Eu ia-te perguntar exatamente isto. Como é que nós conseguimos ser sóbrios? Como é que nós conseguimos vigiar?
não é? E a Bíblia dá-nos algumas dicas nesse Sem sentido, dúvida. não é? Nós temos que partir deste princípio que o inimigo que temos é real e poderoso, mas Deus é fiel e muito mais poderoso que ele. Portanto, o princípio básico para poder enfrentar isto é a fé. Por isso é que a Bíblia nos assegura claramente que o justo viverá pela fé. Quer dizer, aquele que vai perseverar até ao fim, esse é pela fé que o alcança. Quer dizer, nós confiamos plenamente em Deus, naquilo que Deus faz, naquilo que Ele tem para nos dar, sendo certo que quando nós sofremos, especialmente quando esse sofrimento não resulta das nossas ações, é lógico que quando nós sofremos e temos consciência que foram escolhas nossas, por exemplo, escolhas erradas, não é? Que resultaram num sofrimento, não quer dizer que o sofrimento seja mais fácil. O sentimento de culpa até pode, por exemplo, ser mais agonizante. Mas pelo menos nós temos consciência, o sentimento de injustiça não será tão grande. Quando nós sofremos e temos uma percepção de que não sabemos de onde vem esse sofrimento e que até podemos pensar que não fizemos nada para o receber, aí podemos sofrer esses sentimentos profundos de injustiça. Talvez na Bíblia temos um dos grandes exemplos para ilustrar a questão do sofrimento, claro está, é a experiência de Jó, a experiência verídica e histórica de um homem que nos ajuda a compreender estes dois níveis a que o sofrimento que nós temos que passar se pode explicar, ou a sua origem. Ele viveu a um nível humano, e nós aí vemos que foi um homem que perdeu os filhos, perdeu bens, perdeu a saúde. Depois, se olhamos para um nível superior, percebemos que tudo isso, todas essas experiências, tiveram a ver com o conflito entre Deus e Satanás. E a maneira como cada uma destas forças poderosas, sendo que uma é criadora e a outra criada, portanto não são comparáveis a esse nível, são apenas comparáveis no sentido que são forças reais que têm influência neste mundo. E nós percebemos que Jó, apesar de um homem de tremenda fé, que se questionou porquê, de onde é que isto vem? Porque é evidente que ele não podia compreender naquele momento a sua história e da sua experiência, qual era a verdadeira origem desse grande sofrimento. No entanto, o que nós podemos fazer, e aí mais uma vez é uma história, uma lição que nos advém da história de Jó, e que no fundo Pedro também nos está a colocar nessa senda, é que nós podemos consagrar a nossa vida a Deus. Podemos entregar-nos a Deus totalmente. É como se nos momentos mais aflitivos, nesses nós podemos ter uma entrega total. Uhum. Nós podíamos usar talvez Tiago capítulo 4, versículo 7, quando diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabendo que o diabo, dessa forma, resistindo e sujeitando-se a Deus, portanto essas palavras estão em total sintonia com esta ideia de haver uma entrega total. Pedro diz, resisti pela fé, não é? Firmes na fé. Precisamente. E ele diz que o Criador é fiel. Portanto, confiem nele. É por isso que tem que haver, nos momentos de maior sofrimento, em que parece que estamos mais expostos, a solução última para o crente é uma entrega total. Por isso é que muitas vezes é no sofrimento que as pessoas se entregam totalmente a Deus. Claro. Também é certo que muitas podem revoltar-se contra ele. E muitos o fazem. Porque não encontram resposta, ou possivelmente porque não estavam totalmente firmados nele. Mas essa entrega total é a melhor, digamos, a maior resposta. Porque ao nos entregarmos, no fundo, fazemos o mesmo que Jesus. Que quando estava a poucos minutos, se calhar, desse derradeiro sofrimento, e ao longo desta semana nós várias vezes aqui referimos o sofrimento de Cristo como um exemplo magnífico para nós, porque também poderemos ter que atravessar sofrimentos e nunca serão comparáveis aos que ele teve que viver, mas eles dão-nos o exemplo dele de sofrer por apego à verdade. Ele pode inspirar-nos e nós podemos lembrar-nos dessa magnífica, ao mesmo tempo horrível, cena. Mas é uma cena maravilhosa, com certeza, em que Jesus está na cruz, pendurado naquele sofrimento atroz, e naqueles últimos instantes em que ele percebe que o seu fogo, que ele não aguenta mais, nem o seu corpo, nem o seu espírito aguentam mais, aquele sofrimento, o peso dos pecados, a separação do Pai e a dor física, tudo isso se conjuga, e agora é como se pudéssemos ver Jesus a ter duas opções. Ele pode dizer: Pai, tira-me daqui, eu não vou mais, eu sou Deus, eu sou o Criador
destas pessoas que estão a fazer aqui, livra-me disto. Talvez o Pai o fizesse, talvez os anjos irrompiam, destruíam tudo e terminavam com o sofrimento de Cristo. No entanto, ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E esta soberba expressão em que Cristo, no maior sofrimento, se entrega a Deus e morre. Exatamente. Suspira. Quer dizer, não deixa de morrer. Mas ao se entregar a Deus, cumpre perfeitamente a sua missão. E como sabemos, cumpriu-a, foi ressuscitado e viveu. No entanto, naquela expressão entrego o meu espírito, é como se o seu sofrimento finalmente tivesse sentido total. É por isso que eu acho, isto é quase um apelo a quem nos vê e ouve nesta hora, e para nós também. Quem sabe, muitos de nós estamos mesmo agora a atravessar estes momentos difíceis na nossa vida, por diferentes circunstâncias. Se há uma coisa que podemos aprender com Cristo é entreguemos-nos, confiemos mais, que haja um render total da nossa vida e o Senhor vai cumprir o seu propósito, aquele que Ele tem para a nossa vida. Claro. Termino dizendo-lhe, confie no Senhor de todo o seu coração e verá que Deus nunca o abandonará, nem deixará de criar em si as alternativas possíveis para você poder ultrapassar todos os problemas que tem pela frente, mas é também nos problemas, como aqui dissemos, que nós conseguiremos talvez nos aproximar, nos apegar mais a Cristo e verificar o seu grande amor por nós. Ficam aqui estes conselhos, sempre retirados das epístolas de Pedro, neste caso da primeira epístola de Pedro. Foi bom estarmos consigo ao longo desta semana e porque gostamos tanto de estar consigo, marcamos desde já encontro na próxima segunda-feira para continuarmos a abrir a Bíblia e para deixarmos que ela fale ao nosso coração. Até lá, tenha um ótimo fim de semana e não leva mal. Procure estar com Jesus, porque é o mais importante para si, não apenas durante a semana, mas também ao fim de semana. Que Deus o abençoe. Até segunda-feira, se Deus quiser.